Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia Visual. Eu me chamo Mateus e é um prazer estar aqui com vocês iniciando a leitura do Evangelho de João. Porém, nosso objetivo é ler o Novo Testamento em 3 meses e nós já estamos no dia 23, né? A leitura de João será dividida em 7 partes, né, com 3 capítulos cada, e com isso a gente já vai chegar ali, fechando praticamente ali um mês de leitura, né, um terço aí de toda a nossa jornada pelo Novo Testamento. Então, fico muito feliz por isso, espero que vocês estejam gostando também. Caso vocês desejem me seguir também nas redes sociais, aqui o canal, né, eu tenho postado bastante conteúdo relevante lá, né, nas redes do canal, os links estão aqui na descrição, e também peço para que vocês sigam o canal, né, aqui no YouTube, né, isso também é muito importante para a gente, certo? Então, como de costume, vamos ler aqui a introdução que o aplicativo nos dá do livro de João. Algumas informações, né? Informações gerais aqui, o autor João. A data provável 80, 85, depois de Cristo, né? A palavra-chave é Cristo, né? Deus. As fontes das memórias de João, João escrevendo, né? Ah, aquilo que ele desejou escrever também, aquilo que ele vivenciou, né? Aquilo que o Espírito Santo também o inspirou, né? A escrever. E os principais personagens: Jesus, João Batista, discípulos religiosos, Pilatos. Bom, um resumo. O Evangelho de João apresenta Cristo, não de seu nascimento, mas do princípio como verbo, o qual, como divindade, está envolvido em cada aspecto da criação e mais tarde torna-se carne a fim de tirar os nossos pecados como o Cordeiro de Deus imaculado. Jesus prepara seus discípulos para a sua morte vindoura e para o seu ministério após a sua ressurreição e ascensão. Em seguida, ele voluntariamente se entrega à morte na cruz em nosso lugar, pagando por completo a nossa dívida pelo pecado, para que quem confia nele como seu Salvador do pecado seja salvo. Ele então ressuscita dos mortos, convencendo até mesmo o mais cético de seus discípulos de que ele é Deus e Senhor, né? O mais cético dos discípulos é bem conhecido Tomé, né? A gente vai ver isso aí mais para o final lá do livro de João. Curiosidades: o texto de João 3,16 é o versículo mais citado e pregado no mundo, né? Inclusive, eu acrescentaria aqui, muitos falam que esse versículo seria até o texto áureo da Bíblia, né? A gente vai passar por ele, inclusive, porque está no capítulo 13 e hoje a gente vai ler o capítulo 13, né? Há mais sobre o Espírito Santo nesse livro do que em todos os evangelhos reunidos, né? É bem interessante eu gostei bastante dessa introdução que o aplicativo deu. Inclusive, ah, me permitam ler aqui na Bíblia de Estudo, que está aqui do meu lado, esse início aqui, porque no princípio, né, como diz aqui, aquele que é a palavra, e essa tradução aqui, a NVT fala, usa o termo palavra. Algumas outras traduções usam o termo verbo, mas o mais interessante é o que está por trás disso, que é a palavra em grego original logos. E essa palavra logos, ela tem todo um significado, e eu vou até ler rapidamente aqui para que a gente tenha uma compreensão rápida sobre isso. Então, lendo em relação a isso, vamos ver aqui, ó. O Evangelho inicia com a sua afirmação central: Jesus Cristo, a palavra, em grego, logos, não somente revelou Deus, mas era Deus. Na mentalidade grega, o logos era o princípio racional que guia o universo e dá coesão à vida. Para os judeus, o logos era a palavra do Senhor, uma expressão da sabedoria e do poder criativo de Deus. Na época de Jesus, o Logos era visto como procedente de Deus e dotado de personalidade divina. João afirma esse entendimento. Deus é o Logos. Tudo que Deus faz, o Logos igualmente faz. Ao longo do seu evangelho, João acertadamente apresenta as ações de Jesus como divinas. Né? Então é bem interessante esse termo, há uma discussão bem grande, né, a respeito disso entre os teólogos, né? Houve bastante
discussão, né, durante os séculos sobre isso, mas é bem interessante a gente ter essa noção dessa palavra grega tão importante aqui no início de João, né? Que ele empresta ali também dos gregos, né? E faz também essa ponte de contato até com a própria cultura grega, né? E, com certeza serviu como evangelização, né? Daqueles cristãos primitivos, né? Com certeza. Bom, então vamos iniciar então a leitura de fato. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Até esse versículo 5, apenas uma pausa aqui, João escreve num formato como se fosse de poema ou hino, que era para ser entoado mesmo, como um hino ou como um poema. E muito provavelmente os cristãos primitivos faziam isso, né? Usavam isso como provavelmente um hino, né? Bom, versículo 6 em diante. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Aqui está falando de João Batista, tá? Versículo 16. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Este foi o testemunho de João, né, no caso João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: Eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: Se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: Eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio de Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era,
Mas quando Deus me enviou para batizar com a água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar. Olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam. Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus lhe respondeu: vi você sob uma figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2. O casamento em Caná, né? Isso aqui é bem interessante, né? Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Antes dele, de fato, iniciar, né, a sua jornada. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas
e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse esse templo estava se referindo a seu próprio corpo, depois que ele ressuscitou dos mortos. Seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio
O homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele que o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. A superioridade do filho. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu, que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não desobedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Realmente bem assim, é uma palavra muito forte, muito boa, né? João, como ele explica as coisas, né? E aqui o versículo 16, João 3,16, que nós citamos no início, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, ou então filho unigênito, né? Em algumas traduções, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, né? Esse daqui é o versículo provavelmente mais conhecido da Bíblia em todo o mundo. Bom, eu fico por aqui então. Espero que você tenha gostado da leitura e continuaremos amanhã com a leitura dos capítulos 4, 5 e 6. Forte abraço a todos e até amanhã.